noite. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós divulgamos nas redes sociais já inclusive o tema dessa mensagem, não se turbe o vosso coração, que é o início das palavras de Jesus em João 14. Então eu gostaria de dar tempo para você abrir a sua Bíblia. Se você estiver acompanhando no computador, é só abrir uma página aí do lado, Bíblia Online, e digita João 14 e nós vamos ler esse texto. Eu vou dar alguns segundinhos para você abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. João 14, verso 1. O texto diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco, e não me conheceis, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço. Fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, e veremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviara em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-os a minha paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e voltarei para vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Como eu disse aqui, irmãos, esse momento é de turbulência dos discípulos, de inquietações na vida dos discípulos. Contudo, Jesus traz uma palavra a fim de sustentá-los nesse momento. E nós, semelhantemente, estamos passando, como não é novidade para ninguém, por um período de dificuldades, um período de inquietações. E eu gostaria de pensar aqui, olhando para esse texto, como nós podemos atravessar esse momento de turbulência de modo vitorioso. Como é que o cristão pode enfrentar a turbulência? Eu gostaria de destacar aqui com os irmãos, rapidamente, pelo menos 3 verdades para você guardar no seu coração.
Jesus começa esse texto dizendo que nós enfrentamos a turbulência tendo fé e confiança em Deus. Tendo fé e confiança em Deus. Esse é o modo de enfrentar a turbulência, as inquietações, as agitações, as dificuldades dessa vida. No entanto, vale lembrar que na visão bíblica, fé, ela diverge completamente da ideia que muitos estão apresentando, inclusive nos nossos dias, que é uma ideia que tem a ver com fideísmo. Fideísmo é uma fé na fé. Fideísmo é você lançar em Deus os seus desejos, as suas ambições, na expectativa de que Ele recompense os teus desejos, que Ele recompense as tuas expectativas. É você se lançar como num salto no escuro, como um salto irracional. E no entanto, o Novo Testamento diz que a nossa fé é racional, que o culto que nós prestamos é racional. Se por um lado, a palavra divina, ela transcende a nossa lógica, por outro lado, ela não anula a nossa racionalidade. É fato que em alguns momentos Deus diz coisas para nós que nós temos dificuldade em entender do ponto de vista lógico. Quando Ele disse para Pedro, por exemplo, no barco, e ele vinha andando sobre as águas, venha Pedro, essa ordem de Jesus, ou esse convite de Jesus, ele foge à nossa lógica. Ou quando Ele diz para os serviçais levarem água para o mestre-sala, sendo que ele esperava vinho, isso foge à nossa lógica. No entanto, nós somos chamados a colocar a nossa razão, sujeitá-la à palavra de Deus. E isso implica em fé. A fé, ela é a base do nosso conhecimento, inclusive. Então ela não anula a razão. Nós podemos entender a palavra de Deus porque ela é dada a nós através de proposições que nós podemos entender, nós podemos compreender. No entanto, como eu falei aqui, isso transcende muitas vezes e exige da mesma forma de nós a fé, a confiança de que a palavra de Deus vai se cumprir nas nossas vidas, de que a palavra de Deus é final em todo o tempo. Então o convite é para nós projetarmos a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo, mas divergindo desse tipo de fideísmo nos nossos dias, esse fé na fé. Tem muita gente que, inclusive cristãos, pastores, que estão menosprezando os efeitos dessa pandemia, menosprezando ou relativizando os efeitos disso e convidando os discípulos, os cristãos, a participarem de aglomerações, tendo fé em Deus de que Ele vai cuidar de cada um de nós. Ora, esse tipo de fé não traz a prudência que a Bíblia apresenta para nós. A Bíblia fala sobre prudência. Quando José e Maria foram avisados pelo anjo das intenções de Herodes, eles fugiram para o Egito. Talvez na perspectiva desses pastores, eles não tiveram fé na provisão de Deus, não tiveram fé que Deus os sustentaria, que Deus protegeria-os. No entanto, eles foram avisados e se retiraram por prudência. José, semelhantemente no Egito, fez a mesma coisa. Nos tempos de abundância, ele armazenou para os momentos difíceis que viriam. Então a Bíblia nos fala sobre prudência. Esse talvez seja um momento de prudência. Esse é o momento de nos resguardarmos a fim de evitar a propagação desse vírus. E isso não anula de modo algum a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo Jesus. Porque ela não anula a nossa razão, não anula o fato de prestarmos um culto a Deus que exige a nossa mente. Aliás, Paulo fala que tudo começa na nossa mente. Transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, no entanto, a Bíblia vai falar sobre pelo menos dois tipos de fé. A Bíblia fala da fé num aspecto de confiança total no mérito de Cristo Jesus. É o reconhecimento da nossa falência espiritual, é reconhecer que nós somos pobres de espírito, de que diante de Deus nós somos como mendigos, nós não temos nada a oferecer a fim de comprar o favor de Deus, por isso é graça. E nesse sentido somos chamados a confiar totalmente nos méritos de Cristo Jesus, e nesse momento nós nos unimos a Cristo, Ele assume a nossa dívida, Ele assume o nosso pecado, e nós recebemos a justiça dEle. E é por isso que Deus, o Pai, ao invés de vir com a sua ira, Ele olha e vê a justiça de Cristo em nós, Ele nos chama de justos, Ele nos chama de santos, porque nós estamos debaixo da graça, nós nos escondemos em Cristo Jesus, nós estamos revestidos de Cristo Jesus. Isso é se refugiar na graça. A fé traz essa implicação no Novo Testamento.
No entanto, a fé também fala de nós confiarmos totalmente na doutrina, confiarmos nessas proposições da revelação especial. Nós precisamos confiar na doutrina em todo o tempo. E talvez você pense que isso não seja uma virtude. Afinal de contas, todas as pessoas do mundo, elas creem em algum tipo de doutrina, de teoria. No entanto, a Bíblia apresenta isso como virtude, essa fé como virtude, porque se nós não mantivermos essas verdades, dia após dia na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, nós podemos deixar de crer. Nós podemos titubear em alguns momentos. Nós podemos permitir que falsos ensinos, nós podemos permitir que ideologias permeiem o nosso coração e nos faça duvidar da veracidade dessas doutrinas que a Bíblia apresenta para nós. Então é por isso que nós precisamos manter dia após dia essas verdades em evidência na nossa caminhada cristã. Isso tem a ver com formar o hábito da fé. Tem a ver com você formar essas virtudes. C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, que é o clássico livro dele, ele vai dizer que talvez Deus não dê de imediato virtudes para nós, mas Ele pode nos dar a força para continuarmos caminhando, trabalhando, cultivando, a fim de que essas virtudes, que esse fruto venha se concretizar nas nossas vidas. E isso tem a ver, irmãos, com a nossa fé, que tem a ver com rememoração, com anamnese, como eu já tenho falado muitas vezes para os irmãos nos nossos cultos. A fé cristã não é a fé da amnésia, é da anamnese, é da rememoração constante. Formar o hábito da fé tem a ver com oração, tem a ver com estudo bíblico, tem a ver com meditação, tem a ver com nos congregar, com estarmos juntos como irmãos, estarmos congregando. Muita gente hoje questiona o aspecto público da igreja. Estão voltados apenas para a questão subjetiva da espiritualidade, porque o dualismo dos nossos dias, ele fez a gente dividir inclusive a vida cristã entre espiritualidade e religião. No entanto, a religião não é inimiga da fé cristã. A religião faz parte da fé cristã, os sacramentos fazem parte da fé cristã e eles nos ajudam a exercitar o nosso coração e direcioná-lo para o lugar correto, que é o nosso Deus. Então tem a ver com formar o hábito da fé, as virtudes. O N.T. Wright, ele vai dizer num dos seus últimos livros sobre a formação de virtudes, dos hábitos nas nossas vidas. Ele diz que no mundo contemporâneo, as pessoas acham que autêntico é somente aquilo que é espontâneo. Contudo, a disciplina, a repetição, a recordação, essas coisas são vistas como não autênticas. Mas ele vai dizer que é exatamente a formação do hábito, a repetição, que vai nos ajudar a responder em momentos difíceis de maneira apropriada. Porque através do treinamento dessas virtudes, é como se elas fossem tomando parte de nós e a gente então consegue responder de maneira adequada. Dentro disso ele cita o exemplo de um amigo dele, que num certo culto, e os irmãos sentados no culto, e de repente entrou naquele culto um grupo de protestantes, e fazendo muito barulho na igreja no meio do culto. E todo mundo ficou sem entender e sem saber o que fazer naquela altura, não entendia as reivindicações, o protesto. E aí então esse amigo dele se aproxima rapidamente de uma pessoa que estava à frente do grupo de manifestantes, fala ao ouvido dele, e aí se dirige à igreja e diz: olha, a gente vai ceder 4 minutos de espaço do nosso culto, para eles poderem falar, a gente entender o que eles estão querendo manifestar para nós, e depois eles vão se retirar de maneira silenciosa. E foi exatamente isso que aconteceu. Houve um respeito do grupo. E aí as pessoas podem se perguntar: como é que ele foi tão ágil em fazer isso? Como é que ele resolveu um problema tão difícil de maneira tão rápida, fácil? E aí o Wright vai dizer que se lembra desse amigo dele, há 20 anos antes, como esse amigo sentava com pessoas nas ruas, pessoas em vulnerabilidade social, pessoas escravizadas pelo álcool, pelas drogas, e como esse amigo dele foi desenvolvendo uma capacidade de conversar com grupos mais difíceis, com grupos que muitos de nós não têm esse acesso. E foi exatamente esse treinamento que ele fez que tornou ele apto a reagir de maneira tão eficaz num momento assim difícil. Então Jesus está dizendo: você vence a turbulência através da fé e da confiança em Deus.
E essa fé, ela não é fideísmo, ela é uma fé centrada na palavra de Deus, e para amadurecer, ela precisa ser desenvolvida, é preciso formar o hábito da fé. Mas aí Jesus vai dizer outra coisa, ele vai dizer que nós, uma segunda lição aqui, num segundo ensino, que nós enfrentamos a turbulência olhando para a eternidade, tendo os olhos capturados pela eternidade, tendo um olhar voltado para o reino de Deus. E Jesus diz isso quando ele começa a falar sobre as moradas, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou fazer lugar para vocês. Ele começa a projetar os olhos dos discípulos na eternidade. Ele começa a fazer com que os discípulos tirassem os olhos daquela situação imediatista e projetassem os seus olhos em Deus, no reino de Deus, porque é isso que ia trazer encorajamento para esses homens. E Jesus diz isso porque ele sabe da nossa inclinação, da nossa tendência a cair no reducionismo. Não só no sentido de nós nos limitarmos a essa existência, como Paulo vai citar em uma de suas cartas, né, que alguns fazem dessa existência, resumem a sua vida a essa existência. Por isso ele vai dizer, se a nossa vida se resume a isso, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porque se só se resume a isso, não faz sentido falar em virtudes, em outras coisas. A gente tem que aproveitar a vida. E tem muita gente reduzindo a sua vida, aquilo que é material, palpável, a essa existência. Mas Jesus fala também porque nós também reduzimos a nossa vida a uma área dela, a uma lacuna dela. Não há problema, por exemplo, nós nos preocuparmos com a nossa saúde. Nesses dias estamos falando muito sobre a saúde. No entanto, se a nossa vida se limitar à saúde, nós temos um sério risco de nos tornarmos hipocondríacos. Então esse é o problema. Quando nós fazemos de uma área da nossa vida o todo dela. Quando nós negligenciamos outras áreas porque estamos focados apenas nesse aspecto. Quando ele vai dizer em Mateus 6, no Sermão da Montanha, sobre nós não ficarmos inquietos, preocupados, ansiosos quanto ao que comer e beber, quanto ao que vestir, exatamente isso que ele está dizendo. Se você ficar voltado apenas para isso, se você ficar refém disso, você desperdiça a sua vida. Então, num certo sentido, precisamos perder para ganhar o todo da vida, a plenitude da vida. E nós só fazemos isso quando nós damos importância para essa integralidade. Quando eu cuido da saúde, mas eu também sento com a minha esposa, brinco com os filhos, tenho tempo com os amigos, quando eu trabalho, quando eu oro, quando eu vivo, quando eu entendo que a vida ela é para viver na sua plenitude, na sua integralidade. Quando eu faço assim, eu tenho saúde e aí eu ganho a própria saúde ou o próprio desempenho no trabalho, no caso de Mateus 6. Quando eu deixo de fazer essa área a única da minha vida, eu ganho ela e ganho o todo da vida. É isso que Jesus está dizendo para nós. E por isso que ele quer ampliar os nossos olhos para a eternidade. Ele quer fazer com que a gente olhe para a eternidade, porque ao olhar para a eternidade e perder isso que nós achamos que temos controle, nós vamos ganhar tanto a eternidade como esses fatores da nossa existência aqui. E o mesmo Lewis que eu citei, ele fala inclusive que esse desejo pela eternidade, essa ambição, esse anseio pelo eterno, ele está estampado na humanidade. É Deus como se tivesse imprimido isso na humanidade. Inclusive ele usa isso para argumentar a favor de Deus, inclusive. Ele vai dizer assim que o homem, ele tem fome, desejo por sexo, e para isso existe o casamento. Ele vai dizer que o pato tem desejo de nadar, e para isso existe água. Ou seja, existem experiências nessa realidade que suprem esses desejos. Mas ele vai dizer assim, se eu encontro em mim desejos que nenhuma experiência desse mundo é capaz de satisfazer, significa que eu fui criado para suprir esse desejo em uma outra realidade. E aí ele vai argumentar a favor de Deus no seu livro, que eu já mencionei aqui. Então assim, o ser humano carrega esse anseio. É por isso que Salomão em Eclesiastes vai dizer que ele tentou suprir isso com dinheiro e isso não supriu. Ele tentou suprir isso
com mulheres e também isso não trouxe felicidade. Ele tentou suprir isso com a bebida e isso também não foi capaz de supri-lo. E ele vai terminar o livro dizendo que o que vale a pena é temer a Deus e andar com Ele. Santo Agostinho, no seu clássico Confissões, ele vai dizer exatamente a mesma coisa, que o nosso coração, a nossa alma anda inquieta e só encontra descanso quando ela se refugia em Cristo Jesus, o nosso Criador. E é por isso que Jesus vai dizer que nós podemos colocar esse anseio, porque lá na eternidade é lugar de acolhimento. Eu farei morada, vocês vão encontrar acolhimento, morada. Meu irmão, se você colocar esse anseio em Deus, você vai receber o acolhimento. Ele vai dizer que Ele mesmo está preparando isso para nós. Ou seja, não é produto do esforço humano, não é produto da nossa intelectualidade ou das nossas boas obras. Tudo é conquistado pela graça e pela bondade e generosidade de Cristo Jesus, generosidade divina. E Ele vai dizer, eu prometo que eu vou voltar. E aonde eu estiver, vocês estarão comigo. E aqui eu queria entrar no terceiro e último ensinamento de Jesus, e se você não foi guardando todos, eu gostaria que você guardasse esse, porque eu julgo que esse é o mais pertinente, é o mais importante. Porque a confiança em Deus e ter o horizonte correto, o horizonte do reino de Deus, da eternidade, ele implica num envolvimento profundo com a Santíssima Trindade. Nós podemos dizer que enfrentamos a turbulência com profundo envolvimento com o Deus triuno. E aí, talvez você esteja aí na sua casa pensando o seguinte, olha, você vai falar de trindade para mim, nesse momento de agonia, nesse momento onde nós estamos amedrontados, nesse momento em que estamos inquietos frente ao coronavírus, porque para nós a trindade parece um conceito muito abstrato, parece algo que não tem praticidade, a nossa mentalidade pragmática, que é fruto muito daquilo que os norte-americanos vivem, ela não consegue captar algumas coisas. E, no entanto, aquilo que para nós parece abstrato, para Jesus é o que vai nos sustentar. Para Jesus é o que vai nos dar solidez. E Jesus começa nesse texto, então, a falar de trindade. É curioso que do capítulo 13 ao capítulo 17, um pouco antes da sua morte, o assunto de Jesus, que vai deixar os discípulos sustentados, que vai deixá-los firmados, é o assunto da trindade, que para nós parece abstrato, mas para Jesus é essencial, para Jesus é primordial. Nós precisamos entender a trindade. E Jesus começa então falando da sua relação profunda com o Pai, da sua harmonia com o Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Eu faço o que o Pai faz. Eu tenho prazer em agradar o Pai. E essa unidade da trindade ela é tão extraordinária, essa unidade é tão admirável, tão maravilhada, ela é tão extraordinária que é praticamente como se esse fosse marcado pela outra pessoa, que é o Espírito Santo. Às vezes a gente fala da unidade de uma equipe no mundo de esporte que tem muita raça. A gente fala, olha o espírito de unidade dessa equipe. É como se, usando, claro que muito aquém aqui para falar da trindade, mas é como se essa unidade fosse a terceira pessoa, o próprio Espírito, tamanho a harmonia, tamanha a profundidade, tamanha a beleza que existe em Deus. Então Deus é essa família perfeita, Deus é essa unidade perfeita, e Ele nos chama a participar dessa trindade, Ele nos conclama a se relacionar com esse Deus triuno, Ele nos chama a entrar no abraço do Deus triuno, a participar dessa harmonia extraordinária. Por quê? Porque nós fomos criados para relação. Se nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós fomos criados para viver em relacionamento, primeiro com a trindade e depois uns com os outros. Isso faz parte da nossa natureza, enquanto criados à imagem e semelhança de Deus. A expressão de João, Deus é amor, implica em relação. Porque se Deus é amor, então tem que ter um outro para Ele amar. Ele ama o Filho e se compraz no Filho, e o Filho ama o Pai e faz tudo o que agrada ao Pai. E o Espírito Santo revela isso de maneira extraordinária a cada um de nós. Vai mostrando para nós a necessidade de viver dentro dessa harmonia perfeita, dentro desse ambiente perfeito. De modo que Deus faz isso, nos chama para essa relação, não porque Ele é carente.
justamente pelo fato dele ser amor e ter essa harmonia, ele superabunda essa graça, superabunda essa generosidade, e é por isso que ele cria. O ato criativo de Deus é fruto do seu amor, é fruto da sua bondade, não da sua carência. Deus não está carente na eternidade, precisando da gente para adorá-lo. Não, Ele nos cria porque Ele é amoroso. E aí Ele transborda nessa relação, nessa dança trinitária, como muitos teólogos gostam de brincar, de usar as palavras, Ele manifesta isso no ato criativo dele. Muitas famílias, às vezes, que nós conhecemos, famílias estruturadas, num ambiente pacífico, de harmonia, você pode perceber que muitas vezes eles superabundam essa graça com os filhos, mas até com os amigos dos filhos. De modo que muitos amigos dos filhos começam a chamar os pais dos seus amigos de pai, de mãe. Tamanha a captação que eles têm, o prazer que eles têm de receber os efeitos daquele ambiente gostoso, prazeroso. Agora, que dirá Deus? Se a gente vê isso em famílias humanas, que dirá o nosso Deus não vai transbordar essa graça? Por quê? Porque família é lugar de proteção, família é lugar de abrigo, família é lugar de suporte, família é lugar de formação, família é lugar de referência. Jesus nos chama para esse abraço com a Trindade, porque ali nós vamos encontrar referência, proteção. Olha o que Jesus diz, irmãos, sobre essa família da Trindade. Jesus está dizendo que o Pai é o nosso alvo, Deus Pai é o nosso alvo. O Deus Filho, Jesus, é a nossa referência de relacionamento com o Pai. Ele manifesta para nós o modo adequado de se relacionar com o Pai. Então, como irmão mais velho, ele está à frente nos chamando para segui-lo e tê-lo como referência de relação com o Pai. Mas nesse processo ele diz, eu vou enviar outro Consolador. O Espírito Santo vai habitar na vida de vocês. Eu vou enviar o Paracletos, o Consolador. Ele vai estar caminhando ao lado de vocês. Ele vai dar força para vocês. Ele vai fazer com que vocês se lembrem de tudo aquilo que eu ensinei. Ele vai orientá-los nessa caminhada. Difícil, de fato é difícil. Quem anda comigo, ele vai dizer, vai sofrer perseguições, dificuldades, vai ter calamidades, porque o mundo implica em sofrimento. No entanto, ele vai dizer, eu não vos deixarei órfãos. E eu queria trazer essa palavra de encorajamento para você. Você pode estar com o coração agoniado nesses dias, mas você não é órfão. Deus enviou o Espírito dele para nos fortalecer nesse momento. Nós podemos olhar para a Trindade e nos envolver com esse abraço e termos referência, termos proteção, termos formação. Meus irmãos, essa é a crise do homem. Essa é a grande crise humana, é uma crise de referência. A nossa crise tem a ver com onde, não tem a ver com o quê. Quando Adão ele caiu, quando ele peca, se rebela contra Deus, a palavra de Deus para ele, quando ele vem visitá-lo, não é o que você fez primeiro, mas a palavra anterior é, Adão, onde você está? Aonde você está? Porque se nós estivermos nos braços do Deus triuno, tendo como referência, tendo como proteção, como suporte, meus irmãos, nós vamos ter todos os ingredientes necessários, os nutrientes necessários para enfrentarmos a calamidade, a turbulência, para não cedermos frente às tentações, dos falsos ensinos, das ideologias, das dificuldades. Nós vamos conseguir permanecer de pé, porque estaremos no lugar onde devemos estar, na presença de Cristo Jesus, envolvidos com o Deus triuno, fundamentados na palavra eterna de Deus. Isso vai nos dar sustentação nesses momentos de dificuldade. Nós seremos, na visão do salmista, no capítulo 1, como a árvore plantada junto aos ribeiros que dá fruto no tempo adequado, no tempo certo. Essa árvore só pode dar fruto correto, no tempo certo, porque ela está plantada junto aos ribeiros, ela está recebendo nutriente, força para fazer isso. É por isso que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, 6, que vocês estejam alicerçados e fundamentados em Cristo Jesus, edificados e enraizados em Cristo Jesus. As duas palavras que ele usa é você estar enraizado e você estar edificado em Cristo Jesus. E eu oro para que nós estejamos de fato nesses dias envolvidos com esse abraço da Santíssima Trindade, porque só assim a gente vai encontrar esse amparo, vamos encontrar
essa graça, só assim nós vamos encontrar essa referência para a gente seguir a nossa caminhada. E é por isso que Jesus vai dizer que se você estiver aí, nesse lugar, você vai conseguir fazer obras maiores do que eu. Se você estiver nesse lugar, o seu coração vai estar em tanta sintonia com Deus triuno, que você pode pedir o que quiser e vos será feito, porque você vai pedir segundo o coração de Deus, não segundo as suas expectativas. Meu irmão, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e que a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de nós, que elas te sustentem vocês nesses dias, que ela venha sustentar cada um de nós nesses dias, para a gente seguir a nossa caminhada. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, mais uma vez queremos te dar graças, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor se revela a nós, o Senhor nos admoesta,